E o nome de Eric Pulgar continua em alta no cenário. Afinal, o volante tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Ontem ele lançou aí uma nota oficial para dizer que não está indo para o Chile, desmentiu algumas negociações, enfim. Só que agora ele é a bola da vez de um clube francês, o qual o Sampaoli é o treinador. Eu estou falando do Rennes. O Rennes está de olho no volante chileno Eric Pulgar. Por que será, hein? Pulgar jogou muito com o Sampaoli, né, gente? Segundo o jornalista chileno José Tomás Fernandes, Jorge Sampaoli quer o jogador imediatamente no Rennes. Ambos trabalharam juntos na seleção chilena e também no Flamengo em 2023. Inclusive, o técnico foi responsável por dar sequência ao volante que chegou ao Mengão em 2022. Anteriormente, o atleta foi reserva sob os comandos de Dorival Júnior e Vitor Pereira. O Rennes é o primeiro time de Sampaoli desde que ele deixou o Flamengo. O argentino ficou desempregado em setembro do ano passado, após perder aí a final da Copa do Brasil para o São Paulo. No campeonato francês, o treinador soma 4 jogos com 2 vitórias e 2 derrotas, 7 gols marcados e 2 sofridos. Lembrando que o técnico Sampaoli quer também outros 2 atletas do Flamengo. O zagueiro Fabrício Bruno, que o Rennes chegou a negociar e fazer uma proposta, aos 45 do segundo tempo o Flamengo não aceitou, e o Gerson, né, que jogou com o Sampaoli na França, no Olympique de Marseille, é verdade. E agora o Sampaoli tentando aí essa cartada final pelo chileno Eric Pulgar. O Sampaoli deve estar acompanhando as notícias lá de fora, tá vendo que o jogador tá passando por problemas aí, mas o Felipe Luiz vai tentar segurar o Pulgar, hein, gente? Vai conversar com o atleta assim que ele retornar das férias, ele tá no Chile com a família, então vamos ver o que pode acontecer ainda nessa situação do volante chileno Eric Pulgar. Bom, segundo o jornalista Bruno Castanha, Felipe Luiz sugeriu o nome de Martinelli ao diretor executivo Bruno Spindel. O meio-campista de 23 anos, atualmente no Fluminense, já esteve no radar do Palmeiras, mas agora é apontado como uma das indicações do técnico rubro-negro. Apesar do contrato com o time tricolor ser até dezembro de 2026, o atleta vê com bons olhos aí uma mudança de ares. Mas a chegada de José Botto, isso deve mudar, porque ele vai planejar aí os próximos passos do elenco. Inclusive, ele já vem conversando com o Felipe Luiz por telefone, ele na Croácia, se despediu aí do seu último trabalho, e o Felipe na Espanha passando merecidas férias, né? E aí, mesmo que o português dê sinal verde, convencer o Fluminense a liberar o atleta para um rival é uma grande missão. O valor de mercado do Martinelli é estimado em 9 milhões de euros, aproximadamente 57 milhões de reais. José Botto é aguardado no Rio de Janeiro no dia 28 de dezembro e tem conversas frequentes com o Felipe Luiz desde o início do mês. Desse modo, o dirigente português tem mapeado todo o elenco rubro-negro. Por outro lado, o novo diretor técnico de futebol fará uma avaliação ainda mais detalhada no dia a dia do clube. Lembrando que para a posição de Martinelli, o Flamengo tem alguns nomes no elenco. O próprio Eric Pulgar, o Everton Araújo, o Alan, o Gerson, até mesmo o De La Cruz e o Carlos Alcaraz, adaptando ali, eles podem fazer a mesma função do Martinelli. Então, é um jogador que tem muitos atletas ali na posição. Eu, sinceramente, não vejo uma necessidade tipo, é preciso contratar o Martinelli, a gente tem carência no setor, a gente precisa desse jogador, é um jogador que vai chegar para ser titular. Eu não vejo dessa maneira, respeito quem pensa ao contrário, quem gosta do futebol do Martinelli do Fluminense. Agora, é sempre uma negociação complicada, né? Quando o Flamengo vai se interessar por algum atleta das Laranjeiras, o Fluminense prefere negociar com qualquer outro time, menos o Flamengo. E às vezes também eu não entendo a parceria que eles têm no Maracanã. Eles poderiam ser mais amigos, se ajudarem, enfim. Flamengo e Fluminense estão aí no Maracanã, mas um está na Libra, o outro está na Liga Forte, quer dizer, são dois clubes que são parceiros do Maracanã, mas que com pensamentos diferentes, né? E uma outra situação, o Fluminense não facilita
jogador para o Flamengo. Nenhum tipo de negociação. Foi assim com o Gerson, foi assim com o Pedro. O Flamengo teve realmente muita dor de cabeça para negociar, então não existe essa parceria toda que dizem aí fora. Então é mais fácil o Fluminense vender o Martinelli para qualquer outro clube do Brasil, ou até mesmo emprestá-lo, do que negociar com o Flamengo. Mas segundo o Bruno Castanha, que tem muita informação dentro do clube, o Filipe Luís teria pedido aí ao José Boto o Martinelli. O português está sendo aguardado aí para fazer uma avaliação mais profunda do elenco rubro-negro. Ele vai se assustar, né, com o número de atletas na mesma posição de Martinelli. Fosse um atacante, tudo bem, se fosse um lateral direito, o Flamengo na iminência de perder o Wesley, enfim, se fosse até mesmo um ponta ou um meia, né, ali a posição do Arrascaeta, dava até para entender. Agora, um jogador daquele setor ali do campo, ali, como volante, primeiro homem, segundo homem, difícil porque o Flamengo tem muitos jogadores. Bom, por falar em José Boto, o português não liberou o zagueiro João Vitor, destaque do time sub-20, para a seleção brasileira da categoria. Essa foi a primeira decisão do Boto, hein? Comunicaram a ele, o Boto, a seleção brasileira de base vai contratar o João Vitor, mas a comissão técnica do Filipe Luís entende que o garoto precisa fazer a pré-temporada com o elenco principal nos Estados Unidos, então a gente não queria abrir mão dele. E aí? Aí o Boto, então barra ele, não vai para a seleção brasileira. O João Vitor foi convocado para a disputa do Sul-Americano, pelo Brasil. Contudo, a resposta do Flamengo é que o zagueiro será aproveitado pela equipe no início da temporada e também para a disputa do Campeonato Carioca. João Vitor tem apenas 17 anos e atuou em uma partida pelo Flamengo principal nesta temporada, justamente no Campeonato Brasileiro. Além disso, o atleta fez parte dos times sub-17 e sub-20 em 2024 e, por fim, o defensor disputou aí 30 confrontos. Olha, eu conheço assim, de ver jogar, vi muitos jogos na base do João Vitor, um zagueiro que inspira confiança, é um zagueiro que tem posicionamento, saída de bola, um garoto que, meu amigo, se for lapidado, pode se tornar aí um dos grandes defensores do futebol brasileiro. Olho nele, João Victor. O Boto barrou, não vai para a seleção brasileira, vai fazer a pré-temporada com o elenco principal. É mais um jogador que vai se juntar a Cleiton, Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, tem também aí o próprio Davi Luiz, né, que até agora não teve a situação definida. Quem vai decidir vai ser o Boto, em conjunto com o Filipe Luís. Então o Flamengo está bem servido de zagueiros, hein? Então o João Vitor, anota esse nome aí, ele, destaque, né, do time sub-20 do Mengão, vai aí fazer essa pré-temporada com o elenco principal. Boa sorte, né, pro garoto, e vai aprender muito com o Filipe Luís. Aliás, o Filipe trabalhou muito com ele, né, no sub-20, conhece muito, e foi o Filipe que falou, né, com o Boto, o João Vitor aí, zagueiro, eu queria contar com ele nessa pré-temporada, nos jogos do Campeonato Carioca, então só estou passando o relatório para você, o José Boto. E aí ele falou, não, assina embaixo. Então vê com o Flamengo aí, a gente não libera ele para a seleção brasileira e ele fica aí para disputar os jogos do Campeonato Carioca e fazer essa pré-temporada com o elenco principal.